Olá, tudo bem? Aqui é o Rui da Kepler Engenharia, consultoria avançada, projetos. Hoje eu queria deixar uma dica muito legal sobre análise de investimento em projetos. Eu vou compartilhar algumas ideias e deixar uma planilha muito legal e gratuita para quem quer fazer um investimento, quem quer alavancar negócio, mas não sabe como analisar isso tecnicamente. A análise de investimento ela tem algumas técnicas bastante conhecidas e muito utilizadas em grandes empresas e é muito interessante. Então, vamos começar. A primeira coisa que nós precisamos saber é por onde começar exatamente. Como é que eu começo uma análise de investimento em projetos? Então, o primeiro ponto é o detalhamento do projeto. Eu preciso tipificar esse projeto, se é um projeto de investimento, se é um projeto de ampliação, se é um projeto de melhoria, se é um projeto de expansão, se é um projeto de redução. Eu preciso ter um detalhamento. Esse detalhamento ele precisa ser descritivo, precisa ser objetivo. Quem são os envolvidos, os recursos, a temporalidade envolvida nesse projeto. O segundo ponto é a análise financeira do projeto, que é o coração de tudo, é a coisa mais importante da análise de investimento, é a análise financeira, se ele é financeiramente viável para o seu negócio ou não. E eu vou mostrar ferramentas, instrumentos para que você consiga fazer esse tipo de análise. E analisar o risco do projeto. Todo tipo de negócio ele envolve riscos. O que são riscos? São situações que podem dar errado. E você precisa se antecipar quanto a esses riscos para que você possa avaliar a sua disposição a se expor a esses riscos. Se você tiver um prejuízo, até onde você pode aceitar isso, até onde é tolerável isso. Então, a ideia é trabalhar esses 3 pontos que são muito importantes nessa ferramenta. Tem uma planilha que vocês vão encontrar no nosso site, vou deixar o link logo abaixo. Essa planilha é gratuita, você pode baixar lá e você vai encontrar como fazer essa análise. Então tem a capinha aqui, os nossos contatos, e aqui na abinha de introdução, você tem aqui onde colocar o nome do projeto, o nome da empresa, e aqui você tem a descrição que eu falei, o escopo resumido. Não adianta simplesmente fazer cálculo, fazer análise, se você não tem detalhamento mínimo do que é o seu projeto. Então aqui você vai escrever resumidamente do que se trata o seu projeto. Em um outro documento você vai detalhar esse projeto, dando ênfase a cada particularidade e fase do ciclo do seu projeto. Mas aqui é simplesmente para você ter uma descrição, para você entender do que se trata. Dizer assim, você pode escrever, olha, projeto de expansão de loja, de expansão de setor, de ampliação de fábrica, de melhoria de produto, de aquisição de produto, de equipamento, de tecnologia, de know-how, de recurso, de captação financeira. E você vai escrever aqui. Então você vai preencher aqui quais são as partes envolvidas no projeto. E aqui embaixo você vai poder colocar a seção tipo de projeto, a tipologia do projeto, a natureza do projeto. Se é um projeto de inovação, um projeto de troca e substituição, expansão, um projeto obrigatório. O que seriam projetos obrigatórios? Às vezes você tem que fazer uma adequação por conta de bombeiro, por conta de prefeitura, por conta de Anvisa, por conta de CETESB, por alguma exigência legal. Isso pode se tornar um projeto e você precisa analisar a viabilidade. Se é um projeto dependente ou independente, que isso está relacionado a se esse projeto ele influencia diretamente a tua produção ou ele é um projeto isolado, é um setor novo que você está criando, se esse é um projeto de financiamento ou se é um projeto financeiro. E aqui você também elenca, que é o que a gente vai usar no final, os principais riscos do projeto, onde você vai analisar qual a relação direta com os tipos de risco. Aqui eu dou alguns exemplos, por exemplo, riscos legais, riscos ambientais,
riscos operacionais de engenharia, riscos de suprimento. Você vai começar a produzir, só que você depende de uma matéria-prima e existe o risco, por exemplo, dessa matéria-prima se tornar escassa e acabou o teu projeto porque você não tem mais matéria-prima. Você depende de, por exemplo, taxa de câmbio, você depende de importar alguma coisa e o câmbio dispara e aí você também se complicou. Então, risco de inadimplência de crédito. Às vezes você, parte do teu projeto depende de pagamentos de terceiros para financiar esse projeto. E aí também existe esse risco. Qual a sua resiliência com relação a isso? E você tem aqui as anotações gerais que você pode fazer ou não, tá certo? Então essa aqui é uma parte introdutória. A primeira análise que nós fazemos é a análise de payback, análise de retorno. É muito comum e muito utilizado esse tipo de análise. Então aqui você tem, você pode analisar 5 projetos simultâneos, aonde você vai calcular qual o retorno desse projeto e você, aqui nesse lado aqui à direita, onde tem payback de projetos, você vai verificar qual projeto tem um melhor retorno. Então, digamos que você tenha 4 ou 5 projetos simultâneos e você gostaria de ver qual é o mais viável. Pode ser que sejam projetos correlatos ou projetos distintos, mas você queira ver qual desses vai te dar um retorno mais rápido. Então aqui ele vai calcular qual que vai ter o retorno mais rápido, qual é o melhor payback que você tem, qual o melhor retorno do teu investimento. Então aqui você vai colocar aqui um investimento, que é o desembolso inicial, coloquei aqui um valor simulado, e você vai preencher aqui quanto que você vai ter que desembolsar nesse projeto. E aqui você vai colocar os fluxos que você vai ter, os fluxos de pagamento que você vai ter de cada período. Então, em cada período que você tem de fluxo de caixa, você vai colocar aqui. E, obviamente, você vai ter que utilizar o conhecimento de mercado, você vai ter que analisar o produto que você está vendendo, o preço de venda, e você vai ter que deduzir previamente para poder inserir esses valores aqui. Então, você vai preencher aqui os fluxos de caixa, e aí você tem o valor acumulado, e aqui você vai ter a estimativa de períodos em anos que você vai ter o retorno aqui do investimento, e você vai conseguir analisar. Para cada projeto, você pode fazer essa análise individualmente, e aqui você tem o retorno em anos, e aqui você vai ter o gráfico, para que você possa visualizar os valores, né? Tudo aquilo que é visual é mais fácil. Tudo que você consegue converter em gráfico é mais fácil de você estudar. Tá? Aqui, essa nota aqui é de valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? Digamos que você tenha um valor hoje e que você capta o seu dinheiro hoje. Digamos que você for colocar ele no investimento e deixar ele parado, quanto esse dinheiro vai valer daqui a 5 anos, digamos que você não mexa mais nele. Ele vai ter uns juros, dependendo do tipo de investimento que você fizer, ele vai ter uma taxa, ele vai valorizar esse capital, e daqui a um determinado período N, esse dinheiro vai ter um determinado valor, de acordo com a taxa e o tipo de investimento que você tiver. Isso é valor do dinheiro no tempo. Então, quando a gente faz um projeto, quando a gente faz análise financeira do projeto e você vai ter um desembolso, digamos que você vai gastar 100 mil reais no seu projeto, e você tem uma expectativa desses 100 mil reais daqui a 3 anos, quanto valeria esses 100 mil reais que você está gastando hoje, quanto ele valeria daqui a 3 anos, ou 4, ou 5 anos, ou no período que você quiser analisar. Então, de acordo com os fluxos de caixas que você vai tendo, você vai inserindo aqui a tua projeção simulada de fluxos de caixa que você vai tendo. Você tem aqui uma função de desconto e aqui você tem um retorno do valor presente. Então, o que você precisa preencher aqui? Você precisa preencher a abinha azul do fluxo de caixa
e a taxa do custo de capital. Seria a taxa que você está considerando, ou a taxa de juros, ou o cálculo que você for usar em função do valor. Se você está usando um capital próprio, você tem que considerar o valor que você teria, a taxa que você conseguiria no mercado com esse dinheiro parado. E se você, obviamente, for pegar no mercado, qual seria a taxa, o custo desse capital. À medida que você vai preenchendo esses fluxos de caixa, você tem aqui uma tabulaçãozinha aqui, ó, VPL maior que zero, viável, VPL igual a zero, indiferente, e VPL menor que zero é inviável. Isso em função dos fluxos de caixa e da taxa de capital. Então, a partir dessa simulação, você vai calcular para cada projeto, você vai projetar fluxos de caixas dentro de uma taxa de custo de capital. E você tem que preencher adequadamente esses fluxos e preencher também com bastante sobriedade essas taxas de capital. E aí, para cada projeto, você aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui uma projeção de valor aqui nesse projeto 3 com um custo de capital diferente. Então, eu comecei aqui no primeiro projeto com 10,5%, no segundo com 11,5%, no terceiro projeto 12,5%, quarto projeto 13,5% e quinto projeto 14,5%. Veja que esses últimos 3 projetos, o valor aqui embaixo está dando negativo do valor presente líquido. Isso quer dizer que, de acordo com essa projeção de fluxo de caixa, utilizando a função de desconto com essa taxa de custo de capital, o valor presente líquido é negativo. Isso quer dizer que você perderia dinheiro se você fizesse esse desembolso de capital com essa taxa de custo de capital dentro deste período, e esse projeto é inviável. Então, quando você estuda todos os projetos ou você estuda o mesmo projeto, só que com taxas diferentes, você consegue fazer aqui uma projeção nessa tabela, tá vendo a somatória dos VPLs dos projetos IS, né, dos projetos distintos que você estiver estudando, você consegue analisar aqui no gráfico e olhar aqui se o projeto ele é viável ou não. É muito interessante esse tipo de análise. Outra análise que também é muito difundida, muito usada, é a análise da estimativa de custo de capital, o famoso WACC, que no inglês, né, traduzindo, é o custo médio ponderado de capital. Resumidamente, o custo médio ponderado de capital é o valor do dinheiro, é o valor do retorno que você tem, né? Quanto que você tem de retorno. Então, o que acontece? Tem aqui a fórmula e tem essas variáveis para você fazer uma simulação também de 5 projetos simultâneos, para que você possa analisar em relação à estimativa do custo do capital. Então, aqui tem a metodologia mais usada e moderna que tem para esse tipo de análise. Existem várias outras, né? Por exemplo, a gente falou de payback, tem o payback descontado. Porque no caso nós colocamos aqui o fluxo de capital estático, né? Coloquei ele, cadê? Isso, coloquei ele fechado, o fluxo de caixa inteiro do ano, mas poderia ser analisado a flutuação desse fluxo de caixa em função dos outros descontos. Então, você teria um fluxo de caixa líquido, vamos chamar assim grosseiramente. Então, a estimativa de custo de capital ele vai levar aqui, ó, emissão de títulos de dívida, quantidade de períodos, o pagamento do cupom, que é a taxa em função do capital que você pega, o preço de mercado e a restituição, que é do valor descontado o custo da taxa do mercado. E a taxa de retorno percentual. Capital de terceiros, taxa de mercado, risco de crédito e custo de capital, percentual de custo de capital de terceiros. Então, esses valores aqui você precisa pesquisar, qual a taxa de mercado, os títulos do governo, e o risco de crédito também você precisa pesquisar e jogar aqui um valor, um índice, para que você consiga comparar com o mercado financeiro a variação da média do valor
desse capital que você tem. E no caso da estimação de custo de capital próprio, onde você tem aqui o retorno de carteira de mercado, retorno de títulos de dívida, ou aqui o beta dele, que isso aqui é a sensibilidade dessa empresa, dessa ação. Essa análise de sensibilidade que você também vai pegar no mercado, em função do setor, do tipo de negócio, o quão sensível é essa empresa às oscilações que você tem no mercado, e aqui você vai também ter o índice do capital próprio. E aqui você vai ter o retorno, que é o percentual do custo, da média ponderada de custo, né, de capital. Então, são também 5 projetos para que você possa fazer a mesma análise em 5 projetos ou o mesmo projeto em 5 análises diferentes. E aqui embaixo você também tem a comparação de todos os projetos para que você consiga fazer uma sólida, abrangente e extensa análise de custo de capital. Aqui tem um simulador Price, a tabela Price, a tabela de juros compostos, que você pode jogar aqui um valor presente, e aqui tem um PV, uma taxa que você vai ter, e a quantidade de períodos. Você consegue fazer uma simulação para qualquer coisa, para um financiamento de carro, para uma compra parcelada a juros compostos. Então, é a mesma simulação que você faria na calculadora financeira. Então, é muito interessante. E aqui, por último, que também é muito, tão importante quanto aqui a análise de risco de projeto, onde você tem aqui risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, de regulamentação, de fornecedores, de clientes, de performance, e aqui onde você faz a classificação de probabilidade, impacto, consequências, os planos de ação que você tem, contingências que você vai adotar para analisar esse projeto, o grau de riscos, qualificação dos riscos do negócio. Então você consegue fazer uma análise extremamente técnica, profunda e muito profissional de como fazer a análise do teu projeto. Você precisaria de analistas especializados para fazer isso. Você precisaria de conhecimento técnico e profundo a respeito tanto de gestão de projetos como de conhecimento financeiro também. Então essa ferramenta ela é muito completa, muito prática e objetiva para que você possa analisar adequadamente se o que você quer investir, o tipo de projeto, o valor investido, o período que você vai ter de retorno, o tipo de retorno, se isso é viável para o seu negócio. Então isso aqui é um conhecimento muito avançado, um conhecimento muito prático, e isso pode alavancar os seus negócios, pode ajudar você a pisar no chão, beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado, que você consiga aí alavancar os seus negócios. Aqui tem o nosso site, dê uma visitada, tem muito conteúdo legal, que você pode encontrar um pouco mais sobre os nossos serviços, o que nós fazemos. Kaplan Engenharia, ela não é uma empresa de engenharia, é uma empresa de transformação. Nós fizemos a junção de conhecimentos de engenharia com conhecimentos de estratégia de negócio, fizemos uma fusão de serviços em 360 graus. Então, por isso, nosso objetivo é disseminar conhecimentos avançados de negócios, de projetos, para que você tenha um melhor aí. Beleza? Não deixe de dar uma visitada nos nossos outros vídeos e aprender um pouco mais para alavancar os seus negócios. Temos os nossos contatos, se você precisar de alguma coisa, entre em contato conosco. Beleza? Abraço, sucesso e até mais.